Graça e paz, povo de Deus. Shalom, shalom. Vamos começar mais uma aula. Hoje nós queremos falar sobre a unção de muitas águas, né? Os 4 níveis de unção. E vai ser poderoso, tá? Eu creio que Deus vai falar no seu coração de uma forma sobrenatural. Amém? A passagem de hoje ela está em Ezequiel 47. Eu vou ler ela com você agora. É uma leitura meio extensiva, mas depois a gente vai vindo explicando e mostrando a revelação de Deus sobre esses rios do Senhor que irão tocar a tua vida, a tua história, a tua realidade, em nome de Jesus. Amém? Ezequiel 47 diz o seguinte: E depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de debaixo deste, a banda do norte, da direita da casa, e a banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho do portal do norte, me fez voltar pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente. E eis que corriam águas da banda da direita. E saiu aquele homem para o oriente com um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, que é equivalente a 500 metros. E me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que não podia se atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro ao qual não podia se passar. E me disse: Filho do homem, viste? Então me levou e me fez tornar à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma a outra banda. Então me disse: Essas águas saem para a região oriental, e descem as campinas, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrar esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão as suas águas, e sararão. Viverá tudo, porque onde quer que passar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão juntos dele, desde En-Gedi até Englaim haverá lugar para estender as redes, e seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os charcos e os seus lameiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, a margem de uma a outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para comer. Não cairá a sua folha, e nem perecerá o seu fruto, e os seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e as suas folhas de remédio. Amém? Gente, é muito poderoso. Eu quero que você entenda que aqui nós vamos falar sobre 2 revelações, né? Vamos falar sobre a unção de muitas águas, mas eu vou revelar os níveis da unção de Deus, e vou revelar sobre esse rio de Deus, que é o rio de águas vivas, né? Vou ministrar essa unção também sobre a tua vida, e ela vai mudar a tua história. Eu vou aqui falando e entregando a revelação e ministrando sobre a tua vida, e no final falaremos uma oração poderosa de destravar profético sobre a tua vida. Amém? A gente vê aqui o profeta, né, Ezequiel, a qual ele escreve no capítulo de número 47, que é o penúltimo capítulo do livro, né, respectivo do profeta Ezequiel, e ele tem uma visão, e ele vê como se um rio saísse do limiar, da sapata do templo, um rio que saía da sapata do templo, e ele descia as campinas, né?
Quando ele vê esse rio, ele começa a passear ali e seguir aquele rio, ele vê um homem com um cordel de medir na mão. E ele mede 1000 côvados. E faz o profeta entrar nessas águas. 1000 côvados é equivalente a 500 metros, né? E ele mede mais 1000 e faz entrar, mede mais 1000 e faz entrar, mede mais 1000 e faz entrar, até que chega um momento, né, que daí ele já entrou ali 2 quilômetros dentro do rio adentro, né? E ele declara que o rio é tão denso, é tão forte, que não consegue mais se atravessar, não consegue atravessar o rio. E não se consegue nadar também. Águas que não se podem atravessar. Eu quero trazer a primeira revelação dessa palavra, que é o seguinte: os níveis de unção, né? O primeiro nível, segundo nível, terceiro nível e o quarto nível, que é o nível maior da unção de Deus. Os 4 níveis da unção e da manifestação da glória de Deus sobre a vida de um homem. Eu quero que você entenda que a maioria da igreja, eu vou ser bondoso e vou dizer 70%, mas eu acredito que mais do que isso. 70% da igreja não entrou no rio de Deus. 70% da igreja não viveu essa revelação, não entrou nas profundidades do Senhor. Você está entendendo? Você consegue me compreender? Por quê? Porque quando nós entramos na dimensão e nós entramos nos rios de Deus, nós adquirimos responsabilidade. E tem muitas pessoas que não querem a responsabilidade de carregar o Evangelho de Cristo. Não querem a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor, né? Então há muitas pessoas que estão vivendo no raso. Aliás, estão vivendo fora das águas. Por quê? Porque não tem se entregado a Deus de uma maneira genuína e de uma maneira verdadeira na presença do Altíssimo, na presença de Deus. Amém? Então eu quero que você entenda que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem, né, os níveis da manifestação da glória dele. O primeiro nível é quando ele diz que o homem com o cordel de medir, que ali é a representação de um anjo, né, ele entra ali 1000 côvados, 500 metros, e faz o profeta entrar também juntamente com ele no rio. Fala das águas que dão nos tornozelos. As águas que dão nos tornozelos é o primeiro nível da unção, né? É ali onde você tem controle sobre as coisas, ali onde você tem domínio, né, sobre as coisas, ali é onde você consegue comandar, né, a sua própria vida, comandar o seu destino profético, né? Mas ainda você dirige a sua vida, porque você está na margem. Aliás, não está na margem, você acabou de entrar, está na água rasa, está no raso, né? A maioria das pessoas estão na margem, mas quando você entra no primeiro nível da revelação da glória de Deus, você está ali no raso. E no raso você domina a tua vida, né? Quando nós vemos a passagem, ela vai falando que ele mede mais 1000 e as águas dão nos joelhos. Ali já é um nível maior, é o segundo nível da unção da glória de Deus. Ali ainda você tem um controle, né? Você tem um controle, um certo controle das coisas, né? Você não perde domínio sobre a tua vontade, porque ainda as águas estão no joelho. Mesmo que sejam águas de correnteza, ainda você consegue dominar sobre todas as coisas. Quando você entra daí no terceiro nível, que é as águas que dão nos lombos, a correnteza começa a te arrastar. Os rios de Deus, quanto mais você vai entrando nas dimensões de Deus, menos controle você tem da tua vida. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele sopra. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. E assim a vida de um homem, de uma mulher de Deus, a vida de um homem, de uma mulher que segue o Senhor. Ninguém sabe para onde você vai, nem para onde você vem, porque quem te guia é o Senhor. E quem guia a nossa vida, quem guia a nossa história é o Espírito Santo. É o nosso Senhor Espírito Santo. Amém? Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu entro, quanto mais eu me aprofundo na presença de Deus, menos controle eu tenho sobre a minha vida. Eu tenho uma amiga muito querida,
uma missionária, que ela chegou a me falar, eu acho que uns anos atrás, ela disse assim: Gabriel, quando você pregava sobre entrar em águas profundas, entrar nos níveis, nos rios de Deus e mergulhar no Senhor, eu não entendia isso. E hoje eu entendo. Hoje eu compreendo que nós precisamos realmente mergulhar e realmente imergir na presença de Deus e deixar com que Deus governe a nossa vida. Há 4 níveis de unção. E cada nível de unção nós galgamos no Senhor com busca, jejum, oração, entrega, mas entendendo que quem domina a nossa vida é o Senhor. Quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me consagro, quanto mais eu me coloco na presença de Deus, menos domínio sobre a minha vida eu tenho. Amém? Você quer receber a unção, o poder de Deus, quer fluir em alto nível de unção? Você tem que entender que quem domina a sua vida a partir de agora é o Senhor. Quem domina a tua história a partir de agora é o Senhor. Quem tem poder sobre a tua vida é o Senhor. E dele a gente continua aqui nessa revelação, a gente vê que ele mede mais 1000 e ele fala assim que ele está dentro de um rio. E esse rio é denso, não dá para se atravessar a não ser a nado. Mas depois ele diz assim: mas são águas tão profundas que não tem como se atravessar. Por quê? Ali é o 4º nível de manifestação da glória de Deus, aonde você é imergido no Senhor, aonde você é obrigado a mergulhar. Amém? E quando eu mergulho, aí não tem mais controle, não tenho mais domínio sobre nada, porque eu entreguei a minha vida totalmente ao Senhor e eu estou fluindo debaixo da manifestação da glória do Senhor. Contraponto a tudo isso que eu falei, também nós entendemos os 4 níveis de unção, como o nível, primeiro nível ali, o nível do boi selvagem, o nível do leão, o nível do homem e o nível da águia, que é o último nível de unção, né? Dentro dali dessa lógica e dessa revelação dos 4 níveis, né? A gente entende que o primeiro nível, que é o nível do boi selvagem, que a maioria dos crentes nem estão nele, é um nível ao qual você tem mais dificuldade, é um nível ao qual você tem que lutar um pouco mais para conquistar as coisas. Por quê? Porque no nível do boi, que é ali onde você está com as águas nos tornozelos, ali tudo é mais difícil, porque você não está imergido no Senhor. Então ali você tem que ser valente, você tem que ser corajoso. A unção do boi selvagem é uma unção que te dá coragem para avançar, coragem para ir para frente. Eu costumo dizer que quando nós recebemos a unção do boi selvagem, nós somos imergidos em uma revelação, somos imergidos em uma força, né, para romper barreiras, né? É aquele primeiro amor, aquela manifestação da glória do Pai, ao qual a gente não mede esforços para conquistar aquilo que nós queremos conquistar, mesmo que tenha dificuldades. Eu digo que quando um boi ele é selvagem, nada o prende. Você está entendendo? Então a unção do boi selvagem, a unção, o nível do boi, que é o primeiro nível da unção, é um nível de força. É o nível que você conquista as coisas na força. É o nível que você tem que lutar para conquistar as coisas. Bota um boi selvagem, um boi que não é domesticado dentro de uma cerca. Ele vai arrebentar a cerca, ele vai sair para fora. E essa é a unção do boi selvagem, é a unção do primeiro nível. Agora, já o segundo nível de unção, ele vem falando do nível do leão, né? O nível do leão é já o nível de governo. O leão é o rei da selva. O leão é aquele que governa. O leão é aquele que libera um decreto. Ele tem uma autoridade de governo. Então, quando você recebe uma autoridade de governo, as coisas começam a ficar mais fáceis para você. Por quê? Porque você tem autoridade, você tem patente espiritual, né? As águas ainda no tornozelo, mas você já recebe patente espiritual para guerra, para batalha e para liberar decretos do mundo espiritual, e as coisas começam a acontecer. Aquilo que era difícil, né, de se conquistar ali no nível do boi, já no nível do leão, meu irmão, muito mais fácil.
as coisas começam a acontecer. Você libera decreto, as coisas começam a fluir muito mais fácil. Você não precisa se esforçar tanto para conquistar. Por quê? Porque você subiu de nível. Você buscou, você pagou o preço, né? Você se dedicou ao Senhor, o Senhor te levou, né, a outro nível de revelação. Você entrou mais nas águas de Deus, nos rios de Deus, né? Enquanto isso, a gente vê que o primeiro é o boi selvagem, o segundo é o nível do leão, o terceiro é o nível do homem. No nível do homem, gente, é o nível que a gente fala que é o nível mais perigoso. Porque você entra na terceira nível de dimensão, né, na terceira dimensão da revelação da glória de Deus, dos rios de Deus, que é as águas que dão nos lombos, né? Que a correnteza começa a te arrastar de um lado para o outro, né? Ali é onde você não tem mais domínio sobre as coisas e você recebe uma descarga, uma unção muito grande da presença do Pai, né? Você está praticamente com metade do seu corpo imergido ali já no rio de Deus. Então é muita unção, muito poder, muita manifestação. E uma coisa que eu quero que você entenda é que a unção, ela atrai as coisas. Ela atrai tanto coisas boas como coisas ruins. E no nível do homem é o nível que Deus vai testar você. É o nível que você vai ser provado. Por quê? Porque a unção que você está carregando é tão forte que você vai ser provado, que você vai ser testado. Nesse nível, o dinheiro ele começa a fluir de uma maneira sobrenatural sobre a tua vida. Você recebe de uma maneira sobrenatural essa unção para prosperar, né? Você recebe muitos mantos, muitas capas no nível do homem. Só que ao contraponto que você recebe muito de Deus, Satanás está de olho em você e ele começa a te oferecer pratos. No terceiro nível de unção, Satanás ele vê você como uma ameaça e ele começa a oferecer pratos para você. E se você cai nos pratos de Satanás, você retrocede lá atrás. Está entendendo? Esse é o nível mais perigoso, porque foi o nível que você batalhou muito para chegar. E as coisas começam a ficar fáceis demais para você. A unção começa a atrair todas as coisas boas como as coisas ruins. E aí que fica o perigo. E aí que tem que ter a vigilância. Porque se nós não vigiarmos no nível do homem, no terceiro nível da unção, que é as águas que estão nos lombos, nós corremos o risco de voltar lá atrás e ter que pagar novamente o preço. Amém? Eu estou falando isso daqui para você com conhecimento de causa. Você olha assim para mim e você pode pensar, o apóstolo é um manto, o apóstolo é uma bênção. Realmente. Hoje eu sou uma bênção. Hoje eu estou um manto. Mas eu por não vigiar, eu por não me colocar da maneira que o Senhor queria, eu cheguei no nível do homem e eu retrocedi lá atrás. Eu tive que pagar um alto preço para voltar a carregar a unção que eu carrego e para voltar a manifestar a unção que eu manifesto. Você está entendendo? Por quê? Porque foram muitos os pratos e a imaturidade era muito grande. Você está entendendo? Então você tem que pedir muita sabedoria para Deus. Quanto mais você vai entrando nos rios de Deus, quanto mais você vai entrando debaixo da glória de Deus, mais sabedoria e discernimento você tem que pedir para o Senhor, para que você não seja enganado. Amém? Agora já o quarto nível de unção, que é as águas profundas, a gente fala sobre o nível da águia, né? Depois do nível da águia é dimensões. Isso daí não pode nem mensurar, né? Mas daí vem o nível da águia. E o nível da águia, meu irmão, é um nível que você vê o que ninguém vê. Você sente o que ninguém sente. Você flui o que ninguém flui. Porque você está imergido, você está dentro do rio de Deus. Você está, sabe, mergulhando mesmo nos rios de Deus. Então, você chega no nível de manifestação sobrenatural da glória do Pai. Amém? E sabe o que é interessante de tudo isso? O Senhor está te convidando para entrar nesse rio e
galgar esses níveis de unção. O Senhor quer elevar os seus mantos. O Senhor quer elevar as suas capas. Amém? Mas para que isso venha acontecer, você precisa tomar uma decisão hoje de sair da margem. Você precisa tomar uma decisão hoje de dizer, não, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. E eu quero me lançar no Senhor. Eu quero mergulhar nos seus rios. Eu quero, igual aquele louvor, eu quero beber das suas águas. Quero beber da tua fonte. Eu quero realmente viver tudo isso que o Senhor tem para os filhos e filhas do Senhor. Amém? Não é fácil sair ali da margem e chegar até no nível da águia. É um processo que às vezes leva até alguns anos, mas toda a dedicação do Senhor é recompensada. Amém? Então, essa revelação fala sobre isso, mas também fala sobre algo muito forte, que é a unção que eu quero ministrar hoje. A unção de muitas águas. E eu vou explicar para você o que é essa unção e como que Deus me revelou essa unção. Eu estava numa igreja pregando e eu preguei a palavra e tudo, e no final do culto se formou uma fila, né, da oração para mim orar. E no começo da pregação me colocaram um copo de água. E aquele copo ficou durante a pregação inteira ali. E você olhava e você via que aquela água estava muito gelada mesmo. Eu terminei de pregar a palavra e a água ainda continuava muito gelada. E ela estava ali do ladinho, né? E o pessoal veio pedir oração à beira do altar, orando pelas pessoas, tudo. Quando chegou na última pessoa para me orar, eu olhei para aquele copo de água e eu vi que aquela água estava muito gelada. E o Senhor disse assim, peça para essa pessoa se ajoelhar e jogue essa água na cabeça dela. E eu disse assim, meu Deus, que loucura é essa? Que loucura é essa? Papai do céu, que coisa que é essa, Senhor? E eu ouvi do Senhor e eu fui muito obediente. Falei, olha, Deus me mandou fazer algo, você pode se ajoelhar, eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandou. Eu nem estava entendendo muito aquilo. E daí eu derramei o copo com água muito gelada sobre a cabeça daquela mulher, e ela foi tomada pelo poder de Deus. Ela foi tomada pela glória de Deus. Ela caiu ali no poder, né? Ela estava ajoelhada e ela caiu no poder. E depois, quando ela retornou, ela me disse assim, quando essa água tocou a minha cabeça, ela caía como fogo, um fogo líquido, pegando fogo sobre mim. E eu disse, meu Deus, a água estava muito gelada. E essa mulher sentiu o fogo de Deus. E depois que eu fiz aquilo, o Senhor me disse assim, hoje eu estou destravando algo na vida dessa minha filha. Estou derramando sobre ela a unção das minhas águas. E eu vou levar ela a um nível maior. E o ministério que ela fazia parte é um ministério que não ungia mulheres a pastora. Ela era uma missionária na época. E eu olhei para ela e falei assim, olha, o Senhor derramou essa unção sobre você, uma unção de muitas águas. Ele me diz que essa unção é uma unção de muitas águas. E o Senhor manda te dizer que através dessa unção o Senhor está destravando o teu ministério. Nessa igreja que não tem pastora, não se unge pastora, mas o Senhor manda te dizer que você vai ser a primeira pastora ungida do ministério. E ela recebeu. Não se passou alguns dias, teve uma convenção geral da igreja. E para surpresa dela, ela foi ungida ao ministério como pastora. E até aquele dia, até aquele mês, não havia uma mulher em mais de eu acho que 15 anos de fundação do ministério, não tinha uma mulher como pastora, não tinha mulher consagrada pastora do ministério, né? Esse pastor, né, um apóstolo, ele fundou uma igreja na década de 80, 90. E nos anos 2000 houve uma transição lá, aconteceu uma situação que ele
deixou a igreja a qual ele era fundador e fundou uma nova igreja, né? Então, a igreja não tinha ali uns 15, 16 anos, e até o presidente, desde na época, né, que ele começou o ministério, nunca tinha ungido pastora. E aquela mulher foi a primeira pastora do ministério, depois que ela recebeu a unção de muitas águas. E eu saí daquele culto muito assim, encafifado, encabulado. Eu falei, Deus, o que é isso? Me mostra na Bíblia onde está essa unção de muitas águas. Que unção é essa? O que o Senhor quer com isso? E o Senhor me deu essa palavra. Eu cheguei em casa, eu abri a Bíblia e o Senhor me abriu exatamente em Ezequiel 47. E foi poderoso. Foi surreal. Porque eu comecei a ler essa passagem e o Senhor me revelou o que era essa unção de muitas águas. O que era essa unção? Que ele tinha falado lá no culto. Porque eu falei, Deus, eu preciso entender isso. Eu preciso entender o que eu estou fazendo. Eu preciso entender, né? Eu não tinha experiência, nunca tinha visto aquilo, né? E daí o Senhor falou tremendamente comigo nessa passagem. E essa unção, eu vou liberar ela sobre você. Em nome de Jesus. Amém? E eu vou explicar para que serve essa unção. Diz assim, aqui a partir do versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma a outra banda. Primeira coisa que eu quero que você entenda, nós estamos falando de uma região desértica. E o profeta, ele enfatiza que quando ele volta à margem do rio, tem muita árvore. E árvore frutífera, né? Primeira coisa que eu quero que você entenda, essas árvores não estavam ali. Elas surgem porque o rio de Deus começa a passar ali. Os frutos, a árvore, as árvores, essa grande plantação de árvores é enfatizada pelo profeta porque ele sabe que antes elas não estavam ali. Você está entendendo? Então, eu quero que você entenda isso. É manto, é mistério. Essas árvores não estavam ali. Vamos continuar lendo aqui para você entender. Então, me disse, essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. O que Deus me disse? Ele disse que essa unção de muitas águas, ela era para sarar, para curar ministérios, para curar vidas. Amém? Para alinhar pessoas. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que esses dois ribeiros passar, viverá? Os rios de Deus, essa unção de muitas águas, é para trazer vida onde tem morte. Você está entendendo? É para trazer vida. E trazendo vida, também trazendo prosperidade e povos. Amém? Olha o que continua dizendo aqui. E haverá muitíssimos peixes, povos. Quando fala muitíssimos peixes, aqui o Senhor me falou que era povos. Uma multiplicação de pessoas sobre a noiva de Cristo. Você está entendendo? E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão. Essa água é para sarar igrejas que estão feridas. Esses rios, essa unção de muitas águas é para sarar igrejas, ministérios que estão feridos. E através dessa cura haverá povos, haverá peixes, haverá uma multidão sendo alcançada pelo Senhor.
e viverá tudo, porque onde quer que entrar esse ribeiro. Será que também os pescadores estarão junto dele, desde Engedim até Englaim, e haverá um lugar para se estender redes? Essa unção vai trazer povos, segundo a sua espécie, e será como peixes do mar grande. Prosperidade em multidão excessiva. Amém? Multidão excessiva. Deus vai trazer povos e Deus vai trazer prosperidade. Deus vai trazer cura através dessa unção. E junto ao ribeiro, à sua margem, de uma ou outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dará fruto para se comer. Provisão. Manifestação do cuidado de Deus. E não cairá a sua folha. Não cairá. Quer dizer, os frutos, o que essas árvores vão produzir, as árvores onde os rios de Deus, e você é uma dessas árvores, vai produzir, vai permanecer. Nem perecerá o seu fruto. E seus meses produzirá novos frutos. Quer dizer, no tempo propício vai produzir novos frutos. Porque as suas águas saem do santuário, saem do trono de Deus. E o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Essas águas irão sarar povos e nações. Eu quero ministrar essa unção de muitas águas sobre a tua vida. Deus me disse que essa unção iria trazer cura, ia trazer avivamento, prosperidade. Cura, avivamento e prosperidade. E eu quero declarar essa unção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mas antes de eu ministrar essa unção sobre a tua vida, eu quero contar para você um testemunho. Eu estive em Curitiba um tempo depois de eu receber essa unção. Eu fui ministrar no seminário. Era uma cruzada, né, de 4 dias. Eu, um amigo meu apóstolo, e quando nós chegamos lá, né, para ministrar sobre essa igreja, sobre aquelas pessoas, nós descobrimos que a igreja ela era formada por 4 pessoas: o pastor, a mulher dele e um casal de obreiro. E o casal de obreiro estava desviado. Assim desviado que eu quero dizer, eles não estavam indo na igreja. Então nós fomos visitar eles, tudo, né? Oramos por eles. Eles foram na igreja. Eu contei para o pastor sobre essa unção e ministrei sobre a vida dele. Ele era muito novo, mas eu falei, Deus me revelou assim, assim, assado, Ezequiel. Eu ministrei, o pastor aceitou, ele falou, quero viver isso. Ministramos sobre ele. Naquela tarde, preocupados, né? Eu com um apóstolo, amigo meu, de não ter pessoas na igreja para nós ministrarmos as pregações, porque eram 4 dias de cruzadas de milagres, né? Nós queremos operar cura, né? Nesses 4 dias. Nós saímos a evangelizar dentro do bairro. E por uma manifestação da glória de Deus, foram 4 dias que a igreja esteve lotada. E Deus curou e Deus liberou o favor dele, né? Nós já tínhamos ministrado sobre o pastor. E quando nós ministramos sobre ele, eu ministrei que as águas iriam curar, as águas iriam trazer prosperidade e elas iam trazer povos, uma multiplicação de povos, pessoas para a obra de Deus, para aquela igreja, né? Que a realidade daquele pastor seria mudada. E até no último dia a gente ministrou isso também junto à igreja, para a igreja. Fizemos um ato profético na igreja com as águas, né? E quando eu ministro a unção de muitas águas, normalmente eu derramo essa água na cabeça das pessoas, tá? E ministro essa unção.
Passado, se eu não me engano, 2 a 3 semanas, a gente recebeu o testemunho desse pastor. O sonho dele era ter um programa na rádio, e ele estava, como eu disse, com uma igreja que havia apenas 2 membros, né? A cruzada deu muitas pessoas, mas ele tinha apenas 2 membros. Acho que 2 semanas, 3 semanas depois, ele mandou mensagem pra gente, e ele disse: olha, realmente essa unção de muitas águas, ela é real, porque a nossa igreja, ela não teve mais queda de membresia. Nós estamos com os cultos da sede lotada, e em 2 semanas nós abrimos uma segunda congregação, e a segunda congregação está lotada, e ele também nos testemunhou que o sonho dele era o programa de rádio. Ele tinha falado pra gente quando nós estávamos lá, que ele ganhou um programa da rádio da cidade, do dono da rádio, a rádio mais conhecida da cidade. Então realmente Deus fez um destravar sobre a vida daquele homem através dessa unção, a unção de muitas águas. Estou resumindo aqui para vocês. Amém? Então, essa unção, ela mudou a história dessa igreja e mudou a história de tantos outros ministérios, né? Foi uma unção que Deus me revelou, que Deus me disse, né? A unção das águas profundas, eu chamo de unção de muitas águas, porque foi assim que Deus me falou. Então eu quero ministrar isso sobre a tua vida, e eu quero determinar que você vai ser frutífero, você vai prosperar, e a tua história nunca mais será a mesma depois dessa unção, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu vou agora consagrar o copo com água aqui, e você vai também pegar um copo com água aí. Você vai fazer um ato profético, talvez, não sei, você vai beber, vai derramar sobre a sua cabeça, mas você vai fazer um ato profético agora juntamente comigo nessa oração em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos louvar pela vida dos seus filhos e das suas filhas que agora estão com um copo com água. Papai amado e querido, eu quero pedir agora que o Senhor venha derramar sobre eles a tua unção. Meu Pai, conforme aquilo que nós estudamos nessa aula sobre os 4 níveis de unção, sobre a entrega, e sobre também, meu Pai, os rios de Deus e essa unção de muitas águas. Meu Pai, que o Senhor venha derramar essa unção sobre os seus filhos. Que toda a maldição, que toda a hoste espiritual da maldade, que toda a manifestação do inferno, meu Pai, que tem vindo contra a vida dos teus filhos, caia por terra agora. Que essa unção, meu Pai, venha quebrar todo o jugo. Que essa unção, meu Pai, venha quebrar todo o decreto do inferno. Papai querido e amado, eu abençoo agora os teus filhos e determino sobre eles a unção de muitas águas. Eu transfiro para eles agora a unção de muitas águas, Senhor. Papai querido e amado, aonde essas águas chegarem, aonde for visto, meu Pai, essa aula, vai chegar cura, vai chegar milagre, vai chegar avivamento, vai chegar uma unção para conquistar, meu Pai, território, povos, nações, meu Pai. Uma unção para conquistar, meu Pai, uma unção de conquista, uma unção de prosperidade, meu Pai, uma unção de destravar profético, meu Pai, sobre a vida dos teus filhos. Eu ministro essa unção. Assim como aconteceu, meu Pai, naquela igreja em Curitiba e em tantas outras, assim como aconteceu, meu Pai, na vida daquela pastora, assim como tem acontecido tantos anos sobre o meu ministério, meu Pai, eu ministro esses rios de Deus, eu ministro essa unção de muitas águas, meu Pai. Rabachô de canta, que está aí descrita, meu Pai, em Ezequiel 47, é o qual o Senhor me revelara, é o qual o Senhor me ordenou: vai e cure as nações, vai e ministre essa unção sobre as nações, sobre os povos, sobre as igrejas. Rori calabaraçô de canta lamanaia. Meu Pai, eu ministro sobre os teus filhos e eu decreto agora, meu Pai, que eles viverão raçô canta rabadacaçô, debaixo desse manto, debaixo dessa unção, de calabaraçuri que minarasai, riquelemor que assia de raça cominaraia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, manifesta sobre os teus filhos essa unção, que eles sejam imergidos nessa glória e que eles venham viver um destravar agora, meu Pai, um destravar no ministério, um destravar na vida, na história, nos caminhos deles, meu Pai, prosperidade em alto nível, meu Pai, colheita em alto nível, rachô de canta ramanai, rocoloborocondoreciga, meu Pai, agora
Eu consagro esse copo com água que o seu filho está nas suas mãos, meu Pai. Eu consagro, meu Pai, essa garrafa de água. Eu consagro agora, eu determino que essa unção alcance os seus filhos. Tem que assure que e eles venham viver debaixo dessa provisão e dessa manifestação dos teus rios, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode tomar a água ou jogar sobre a sua cabeça. De Camanaras Ricabaço Rei Supiandará Se Camanaras Rai de Calaço Queminaraçaio. Meu Pai, manifesta sobre os teus filhos essa glória, da mesma unção que eu estou sentindo, Rei Açori Keminai, que desça sobre eles como um fogo líquido, meu Pai, Rei Calaçúbia, e que essa unção penetre os ossos deles, e eles possam ministrar sobre outras pessoas, e eles possam levar os rios de cura a outras pessoas, em nome de Jesus. Eu determino e os abençoo, meu Pai, através dessa aula, desse arruiqueminá, desse ruá, desse sopro do Espírito, de Kamassuri Keminaia, vai revestindo os seus filhos com poder e com essa unção da tua parte, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá para eles, meu Pai, destrava eles, Roche Karamahai, libera sobre eles, em nome de Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, filhos e filhas do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Receba essa unção, receba essa glória, receba a impartição dessa unção de muitas águas. E vocês também serão usados para ministrar ela sobre muitas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Rei Calabaraba Shode Cantalama Suri Andalamanai Rebiosia, porque o meu Senhor os capacita agora com essa unção e eu os libero para fluir debaixo dela, em nome de Jesus. E assim como você foi ministrado hoje, você vai poder ministrar a muitos e haverá destravar sobre a vida desses, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Papai, eu abençoo a vida de todos os seus filhos que estiveram conosco nessa aula e que o Senhor possa guardá-los e protegê-los. Capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, escudo da fé, sapato da preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Blinda-os com teu poder, blinda-os com a tua graça, blinda-os com a tua manifestação. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Eu espero vocês na próxima aula em nome de Jesus. Vai ter um vídeo aqui depois da gente ministrando essa unção na igreja. Amém? Você pode estar assistindo. E também vai ter um link para você acessar uma pregação também lá no YouTube, ao qual eu falo um pouco também sobre essa unção, mas falo mais sobre os 4 seres viventes e a manifestação dos níveis da unção, da revelação de Deus através dos 4 seres viventes, tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Um beijo de Jesus para vocês. Shalom, shalom. O Senhor esteja com cada um de vocês. Eu espero vocês na próxima aula, debaixo da mesma glória, da mesma unção e da mesma manifestação do amor do Pai. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.